mão sobre o teu coração. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós já louvamos, nós já sentimos a tua presença através de cada louvor aqui ministrado. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é o nosso alimento espiritual. Esse alimento que tem transformado cada vida, que tem transformado cada um de nós. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha tirar todo o resto de peso, todo o resto de tristeza e angústia e venha lançar por terra. Mas que nesta hora, Senhor, a presença do Senhor venha ser inundada a cada coração nesta noite. Papai querido, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que a palavra que venha ser ministrada, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações nesta noite. E apresenta o teu servo que irá ministrar. Papai querido, que ele diminua na tua presença, mas que a tua glória e a tua presença venha ser manifestada através da vida do teu servo. E continua, Senhor, falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Lucas 17, versículo 11. Quem achou, diga amém. Isso é bom, né? A palavra de Deus fala assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. A entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podeis assentar em nome do Senhor. Milagres. Uma das coisas que nós sempre procuramos quando nós estamos na presença de Deus, em toda a nossa área de nossa vida. Jesus Cristo aqui já estava no final da sua caminhada, já tinha feito vários milagres, as pessoas conheciam, sabiam do poder da palavra, da cura que Jesus se manifestava através de Deus na vida dele. Ele muda o caminhar e passa em Samaria, terra dos samaritanos, que não gostavam dos judeus. 10 leprosos se aproximam. Eles tinham que manter uma distância de 15 metros. E antes que qualquer pessoa se aproximasse de leprosos, eles tinham que gritar: impuros! Para que as pessoas parassem e não se aproximassem deles. 10 leprosos,
um samaritano e 9 judeus. Eles viviam numa rixa, brigando sempre, desde a antiguidade, quando as 10 tribos foram separadas e divididas. Quando o rei da Síria levou cativos e misturou essa raça de judeus com outros povos, por isso se tornaram samaritanos. Só que aqui nesse momento você vê que a lepra aproximou-se, 2 povos que viviam brigando estavam juntos. Eles tinham que ficar longe de sua família, de seus pais, de seus filhos, de suas esposas. A partir do momento que você contraía a lepra, você era tirado de dentro da cidade e colocado num arraial, um lugar separado apenas para os leprosos. E naquele momento onde eles estavam, não existia judeu nem samaritano, existiam leprosos. Eles tinham que se ajudar, porque ninguém podia ajudar essas pessoas. Mas existia alguém que podia. E esse continua ajudando até nos dias de hoje, nossas vidas. Sabe qual o nome dele? Jesus. Porque os milagres que o Senhor faz, vai avançando no tempo, vai avançando porque o tempo para Deus não existe. Aqueles mesmos milagres acontecidos 2000 anos atrás, acontecem nos dias de hoje. Vai depender do coração de cada um de vocês, da fé do coração de cada um de vocês, em colocar o Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós e nos direciona. Ao invés daquele povo gritar impuros, eles tinham oportunidade agora de gritar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Gritaram com tanta força, com tanta vontade, isso mostrou fé no coração deles. Não eram mais um povo brigando, mas um povo unido. Um povo unido num único propósito: aproximar-se do Senhor Jesus. Somos nós, um povo unido no único propósito: aprender cada vez mais com a palavra do Senhor. Haverá momentos de dificuldade, a porta é estreita, o Senhor sempre falou a verdade para cada um de vocês, mas cada vez que vocês adentram essa porta estreita, se tornam mais fortes, porque o Senhor Jesus adentra com cada um de nós também. E o que é mais incrível nesse momento desse povo, que quando o Senhor Jesus, ao invés de dizer vocês estão curados, ele fala: ides e vai aos sacerdotes. Para que a cura houvesse na vida dos leprosos, eles tinham que obedecer a palavra que o Senhor Jesus estava dando a eles. Eles ainda continuavam leprosos, mas quando eles se voltam e começam a caminhar na direção dos sacerdotes, algo acontece. Um milagre. Um milagre aconteceu na vida deles, porque obedeceram a palavra do Senhor. Eles poderiam muito bem não acreditar. Talvez esse samaritano poderia dizer no seu coração: eu não vou lá, porque se eu for, esse povo vai me bater. Ele não importou, nenhum deles se importaram. E os 10 fariseus, os 9 judeus que estavam com eles, estavam em terra samaritana. Não importa no momento de dificuldade das nossas vidas que nós passamos, se às vezes Deus permite, para mostrar para nós que dinheiro não importa. Uma pessoa que está com câncer terminal, ela pode ser a pessoa mais rica do mundo, não vai adiantar nada da vida dela. E se você perguntar se ela troca tudo que tem para ter mais um pouco de vida, um pouco de oportunidade de aprender mais, porque quando nós estamos nessas maiores dificuldades, é que nós aprendemos a olhar dentro do coração e olhar ao próximo, olhar as pessoas, se comover com elas. É nesse momento de dificuldade é que o milagre acontece. Mas apenas um voltou para agradecer ao Senhor Jesus, mostrando para mim e para vocês que o Senhor não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado de verdade se o coração de vocês está sendo transformado. Ele não está preocupado com milhares de pessoas, porque às vezes muitas pessoas reunidas não têm o propósito de estar buscando o interesse da vontade de Deus, que é a salvação.
Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade estava de frente a esses leprosos. Pessoas que viram outras pessoas olharem e baixarem a cabeça. Pessoas que foram humilhadas na sua caminhada, mas que num determinado tempo da vida delas, o Senhor Jesus se aproximou e continua aproximando no meio de nós. 2 Reis, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 5, 2 Reis 5. Respondeu o rei da Síria. Espera aí. 2 Reis 5:8. Vamos adiantar um pouco a fita. Agora é pendrive, né? Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Naamã era um soldado da Síria, um general da Síria, só que ele tinha lepra. E aquela lepra, um dia ele fica sabendo, através de uma serva dele, que estava na sua casa, cativa de Israel, fala para ele que na terra do seu povo existia um Eliseu que curava, através de Deus. Ele mesmo sendo general, observou olhos olhando para baixo quando passava por ele, porque a lepra o humilhava. É uma doença contagiosa, ela passa para outras pessoas, não tem cura. Tinha que ficar isolado também, mesmo sendo um general. Não poderia nem se aproximar da sua própria esposa, seus filhos. Ele querendo mudar o caminho da sua vida, mudar a direção de tudo aquilo que estava acontecendo, ele resolve fazer uma caminhada no deserto, mesmo não sendo povo de Deus. Ele acreditou de verdade. E às vezes Deus faz assim nas nossas vidas. Às vezes Ele pega pessoas de outras denominações e cura na nossa frente para mostrar para nós que nós somos todos iguais perante Deus. Ele enche seus camelos, seus cavalos de ouro e prata e faz aquela caminhada até onde estava Eliseu, num povo que eles estavam lutando e guerreando, mas naquele momento tiveram um pouco de paz para receber aquilo que Deus poderia dar para ele. Ele se aproxima, mas ele queria que o que fosse acontecer de milagre fizesse da maneira dele e não da maneira de Deus. Isso às vezes acontece nas nossas vidas, porque às vezes nós queremos caminhar no caminho de Deus da nossa maneira e não da maneira que Deus quer que nós caminhamos. E quando você caminha da sua maneira, você se afasta de Deus. Você lembra Salomão, quando Deus falou: pare de arrumar mulheres de outras nações, que elas vão corromper você e você vai se afastar de mim. Salomão, com toda a sabedoria que ele já tinha, disse: não vai dar em nada não, fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. E aí no final ele se afasta poderosamente de Deus, de uma maneira que ele escreve vários livros, escreve salmos. Tudo é vaidade. Por isso que nós temos que estar sempre atento à palavra de Deus. Quando a coisa ficar ruim, ore, busque. Existem várias maneiras de nós chamarmos a atenção do Senhor Jesus. Os leprosos estavam gritando: Senhor, tenha misericórdia. Não podemos aproximar dele,
Naamã estava indo num deserto, atravessando um povo que estava guerreando, mas também queria a cura. Ele não ficou parado, ele se movimentou. O caminho do milagre. Esse caminho do milagre é para todos nós que temos fé e queremos de verdade andar nesse caminho. Naamã se aproxima. No primeiro momento que Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele questiona. Às vezes também nós questionamos no começo das nossas vidas: por que tem que ser assim? Por que Deus não pode fazer a nossa maneira? Por que Deus não pode fazer as coisas andar mais rápido? Porque o tempo é dele. E quando ele faz acontecer, não tem volta. Porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Lembra disso? Aquilo que Deus dá para você, ninguém vai te tomar mais. Tudo vai depender de você agora, essa caminhada, a sua força de vontade. Olhar para a palavra, olhar para as pessoas que fizeram milagre na sua vida e na vida de cada um de nós, e continuar caminhando, porque é verdade, a palavra de Deus é verdadeira. Naamã também fala: por que eu vou mergulhar nesse rio? Abana e Farpar são muito mais limpos. Lá em Damasco tem rios muito mais maravilhosos. Tem, mas lá não tem o Deus que está aqui. E lá não tem a palavra que foi te dada aqui, nesse lugar. E aí naquele momento ele fala: eu vou embora, isso aqui não vai dar em nada não. Mostrando que às vezes nós nos aproximamos, às vezes nós chegamos tão perto da nossa bênção de receber aquilo que Deus tem na nossa vida, e às vezes nós nos distanciamos por nossa pura ignorância, porque não aprendemos a esperar o tempo de Deus. A sua bênção já está quase encostando na sua mão e você quer voltar porque você não quer fazer aquilo que a palavra de Deus está mandando. Mergulhe 7 vezes e vai acontecer um milagre na sua vida. Mas quando Deus tem algo para você, Ele não deixa você se afastar. Quando Naamã se afasta, um próprio dos seus funcionários fala: se ele tivesse pedido algo muito grandioso, tivesse falado algo poderoso, colocado a mão sobre você, você não iria mergulhar? Ah, eu iria. Então, é muito mais simples as coisas de Deus. Por que você não pode fazer? As coisas de Deus, andar no caminho de Deus, depois que você tem fé no coração, é muito mais simples do que quando você andava no mundo, levando pancada do mundo, levando porrada do mundo, e Deus não podia te ajudar, porque você não pedia para Ele. Agora você pode, agora você tem condições de clamar o nome do Senhor Jesus, porque faz parte desse povo que vê milagres. Não acredita, fala: é verdade, eu também vou fazer isso. E foi lá, mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e nada aconteceu. Mas era 7, 4 vezes e nada acontece. Provavelmente cada vez que ele mergulhava, ele orava nas feridas e continuava do mesmo jeito. Ele falava: é capaz que vai 7 vezes, vai acontecer alguma coisa. Incredulidade. Então às vezes nós temos que passar por angústias e sofrimento nas nossas vidas, para a gente fazer a vontade de Deus de verdade nesse momento. Por isso que os leprosos, naquela condição que estavam, falou: Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor Jesus não falou: vocês estão curados. Ele falou: vai até os saduceus e vocês serão curados. Quando eles viravam, continuavam ainda leprosos, continuavam caminhando, continuavam ainda leprosos. Mas quando o Senhor viu que aquela determinação ia fazer eles chegarem onde o Senhor tinha falado para eles, o milagre aconteceu na vida de todos os 10. A mesma coisa acontece na vida de Naamã. Naamã também 6 vezes mergulha e olha nos braços, está tudo leproso. Falou: agora só falta mais uma, mas eu não creio. Mas o que importa é que Eliseu tinha dado a palavra de Deus para ele. E quando a palavra de Deus é dada a vocês e vocês obedecem, o milagre acontece. E a palavra de Deus fala que na 7ª vez que ele mergulhou, que ele levantou, ele estava purificado a sua pele. Sabe por quê? Porque ele fez a vontade de Deus, porque ele foi até o final, naquela palavra que tinha sido dada para ele. Porque ele acreditou de verdade, por isso ele andou todo aquele deserto. Acreditou num Deus que não era nem Deus dele,
mas acreditou na palavra que tinha sido dada para ele. Nós também acreditamos nesse mesmo Deus que rompeu esse tempo até chegar aos dias de hoje, faz milagre aqui se você crê, e já tem feito e fará mais. Depende de nós, depende da nossa força de vontade, depende de nós olharmos para essas pessoas que não tinham mais condições de vencer, quando se encontraram com o Senhor, se tornaram vencedoras. Pessoas que andavam de cabeça baixa por causa da lepra, pessoas que não tinham nem coragem de olhar nos olhos das outras, ainda tinham que dizer: somos imundos, a partir do momento que se aproxima do Senhor Jesus. Puderam agora olhar de frente para as pessoas, porque agora eles olharam dizendo: agora nós somos curados, porque o Senhor Jesus fez a diferença e faz a diferença nas nossas vidas. Em Êxodo 2, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 2, Êxodo 2. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e esteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Moisés era uma pessoa que era hebreu, mas ele tinha sido criado pelo próprio faraó. E Deus é maravilhoso nas nossas vidas, porque Ele nunca deixa a gente enganado. Deus nunca deixa você enganado. Moisés nasceu sendo criado por faraó, mas sabia quem era a sua mãe, porque a sua própria mãe amamentava ele, e no negócio que Deus fez foi tão maravilhoso que ela ainda recebia dinheiro para alimentar o seu próprio filho. Ele sabia que ela era hebreu, e ele tinha as maravilhas do mundo nas suas mãos, porque era neto de faraó. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha uma boa vida mundana, mas ele tinha aquilo que a gente, quando está no mundo, se mata para conseguir. Moisés já tinha. E olha que maravilhoso, Moisés resolve escolher um lado, porque quando ele vê o seu povo naquela condição de escravo, apanhando, ele se compadece com aquele povo, assim como Jesus se compadeceu com aqueles leprosos, e ele estava passando simplesmente naquele momento para curá-los. Mas para haver a cura na vida deles, eles tiveram que clamar ao Senhor, porque Deus nunca invade o seu livre-arbítrio. Quando você fala com Ele, Ele observa você, a sua força de vontade, e fala: quer mudança, vou mostrar mudança; quer transformação, eu vou mostrar transformação, porque a palavra de Deus tem poder para fazer isso. A partir desse momento, Moisés teve que fugir, porque Deus estava mudando o cenário da sua vida. Ele encosta num poço, talvez começa a meditar sobre tudo que tinha passado, pensando: até esses dias atrás eu era neto do faraó, agora estou aqui, não tenho aonde cair morto. Só que ele tinha algo muito mais precioso, aquilo que nós devemos correr até o final das nossas vidas: a presença de Deus no meio de nós. Ele já sabia que era diferente. Ele já sabia que podia ser a promessa de Deus para libertar todo aquele povo, por isso ele agiu daquela maneira, mas agiu da maneira dele. E quando nós agimos da nossa maneira, as coisas talvez não aconteçam. Temos que agir na maneira de Deus, porque quando agimos da maneira de Deus, é que o milagre vem nas nossas vidas. Ele aprende, ele casa, tem filhos, aprende a andar com Deus, através do seu próprio sogro que pregava a palavra para ele.
Começa a cuidar das ovelhas, humildade, simplicidade. Lembra quando Davi foi tirado das malhadas, estava cuidando das ovelhas? Humilde, pequeno. Porque é assim que Deus faz a gente crescer. Para crescer você tem que ser pequeno. Para se tornar forte, você tem que ser fraco. Para aguentar as batalhas que a vida vem sobre nós, precisamos de Deus dentro de nós. E aí Ele guerreia contra tudo e contra todos, porque Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida do seu povo. Moisés estava sendo transformado. Aquele pequeno que fugiu ia voltar. Aquele menino que fugiu porque estava tentando fazer a diferença para o seu povo, ia voltar, mas ia voltar agora no tempo de Deus, porque Deus já tinha determinado o tempo na vida dele e na vida de cada um de nós que estamos aqui, porque fazemos parte desse mesmo povo. Quando Moisés achou que já não era mais ninguém, uma sarça começa a queimar na sua frente. Quando Moisés achou que nunca mais ia ver aquele povo, muito menos libertar, quando ele achou que aquela força que ele tinha feito ia ser inútil, que ele ia tentar lutar com as suas próprias mãos e teve que fugir, o milagre aconteceu na vida dele, porque agora não era mais a força dele, era a força de Deus. Nós temos que aprender a lutar com Deus, aprender a lutar com a força que Deus nos dá, mas para que isso aconteça nas nossas vidas, nós temos que colocar Ele dentro do nosso coração, parar de olhar para o mundo, parar de olhar para as coisas que o mundo oferece, e olhar para o que Deus oferece para vocês, e vocês vão ver a diferença que Deus faz nas nossas vidas. Vocês não sabem o tão grandioso Deus se alegra ao ver cada um de vocês vindo até aqui, para ouvir a palavra dEle, sem pedir nada em troca. E aí Ele fala: eu vou fazer a diferença na vida de cada um de vocês, vou tornar vocês mais fortes do que a rocha. Pois foi assim na vida de Moisés, pois foi assim na vida daqueles leprosos, e foi assim na vida daquele leproso que nem fazia parte do povo de Deus, mas que andou até chegar no milagre na vida dele. A partir desse momento, Moisés começa a construir um vencedor. A partir desse momento aqui hoje, o Senhor começa a construir vencedores também, que somos nós. Acredite de verdade, o mal não tem poder sobre vocês. Haverá momentos de tristeza, haverá momentos de choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a vida do crente, porque o crente amanhece glorificando o nome de Deus. E Moisés volta e faz a diferença e liberta aquele povo da nação mais poderosa do mundo. Porque é assim que o Senhor faz no meio de nós. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 45. Gênesis 45. Gênesis 45, do 1 a 9. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. José se manifesta aos seus irmãos depois de tudo que eles tinham feito na vida dele. Jogaram ele num poço, duvidaram do sonho que José tinha. Só que o sonho que José tinha era parte dos planos de Deus na vida dele, e ele sabia. Sabia porque cada vez que as pessoas batiam nele, ele se levantava, se tornava mais forte. Sabia porque todas as vezes que as pessoas caluniavam ele, ele falava: eu sirvo um Deus vivo, não fiz nada de errado.
Sabia porque quando colocaram ele na presença, no presídio, no cárcere, ele continuou pregando o evangelho naquele lugar, porque ele sabia que a caminhada com Deus, às vezes vai acontecer isso, momentos de dificuldade, mas cada vez que acontecia algo na vida dele, ele se tornava mais forte. Somos também parte desse povo. Ele se manifesta na vida dos seus irmãos depois de um tempo de fome, a qual os seus irmãos tinham vendido, falado para o seu pai, uma fera o comeu, foi devorado. Judá teve esse plano de vender. E aí quando eles vão a primeira vez para comprar o alimento, porque não tinha mais o que comer, e teve que comprar o alimento nas mãos de quem? Do próprio irmão que eles tinham vendido. Quando você anda com Deus, as coisas dão uma volta. Deus muda a nossa vida. Às vezes um dia nós estamos tristes, mas no outro nós estamos alegres, porque somos vitoriosos, e a alegria vem na vitória. Vocês lembram quando Midian e todo o povo atravessa o mar no seco, começam a glorificar e louvar ao Senhor, porque tinham recebido uma bênção, tinham recebido a liberdade, não eram mais escravos, era povo de Deus, somos povo de Deus também. E aí esse povo vai comprar nas mãos de José seu alimento. Não conheciam José mais, vários anos tinham se passado. E José, no meio de toda a sua astúcia e inteligência, coloca algo de ouro para que eles não percebessem e fala: alguém roubou de mim aqui. Já era o plano de José, o plano de Deus nas nossas vidas. Por que ele fez isso? Porque ele queria que os seus irmãos o reconhecesse aquilo que eles tinham feito. E aí José fala: vai ter que ficar um aqui, vai ter que ficar Benjamim, que é o mais novo dos meus irmãos. E aí Judá se desmonta, porque Judá que tinha feito todo o plano para fazer José ficar preso no cárcere. E quando Judá coloca-se no lugar do seu irmão mais novo, dizendo: meu pai não vai aguentar, porque eu reconheço aquilo que eu fiz de errado, daquilo que eu fiz, porque o meu outro irmão foi vendido e nós colocamos a culpa, falamos que ele tinha sido morto, e se esse irmão não voltar, que é o caçula, que é filho da mesma mãe, meu pai não vai aguentar. Faz o seguinte: coloca eu no lugar do meu irmão. Quando ele falou isso, ele mostrou que tinha coração, tinha aberto, que ele tinha se arrependido de verdade de tudo aquilo que ele tinha feito, que mais nada importava a não ser ele cumprir com aquilo que era o castigo. Quando José vê que ele se importou, que ele colocou a sua própria vida no lugar do seu irmão, José se manifestou a ele. Todas as vezes que você se arrepende, nós nos arrependemos, nós colocamos que somos pecadores de verdade, o Senhor Jesus se manifesta a nós. Ele se manifestou àqueles leprosos, porque no antigo as pessoas falavam, quando as pessoas estavam doentes, era por causa de pecado, coisas erradas que tinham feitas. E eles concordaram, mas buscaram a cura através de Jesus. E aqui acontece o mesmo milagre. Por causa da atitude de Judá, de ter arrependido de tudo aquilo que tinha feito na vida de José, José se manifestou e alimentou a sua família e trouxe toda a família para onde estava tendo fartura, comida. Porque quando você anda com Deus e é verdadeiro com Ele, não importa se os outros lugares estão perecendo, mas aonde você estiver na proximidade do Senhor, haverá multiplicação nas suas casas. Haverá multiplicação de pães e peixes, assim como Jesus fez. Milagres haverá. Mas temos que ter fé no coração. E para terminar, a palavra de Deus fala lá em Gênesis 22. Gênesis 22. Amém? Glória a Deus.
Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. A intimidade que Abraão tinha com Deus, porque já fazia várias caminhadas, vários anos que eles estavam andando. Abraão caiu, o Senhor o levantou. Pedro negou, o Senhor Jesus o consertou. E assim é na vida da nossa caminhada. Mas precisamos estar sempre firmes, para que não aconteça de novo. Porque Deus se agrada quando você esforça, porque é você que é dono do seu caminhar. E quando você resolve caminhar com Deus, você alegra e fala: é meu povo, e eu vou fazer a diferença no meio desse povo. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse seus servos: esperai aqui com o jumento e o rapaz, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Caminhavam. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque. Isaque olhou e falou: tem alguma coisa errada aqui. Eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos, filho da promessa, Isaque. Abraão não acredita a primeira vez que Deus fala para ele, porque já achava que estava velho. Deus não esperou mais 10 anos, mostrando: o tempo para Deus não existe, não importa o ministério. Moisés começa o ministério com 84 anos, ainda caminha mais 40 no deserto. Para nós seria impossível, para Deus nada é impossível. E você vê que tudo isso aconteceu na vida de Abraão através da sua caminhada. Você já imaginou o que não passou pela cabeça de Abraão até chegar no Monte Moriá, caminhando com seu filho, pensando: por que Deus me pediu isso? Mas Deus vai prover. Por que Deus me colocou na dificuldade dessa? Mas Deus vai prover. Por que Deus coloca eu para imolar o meu próprio filho? Mas Deus vai prover. Estava tanto na cabeça que quando o filho falou: Senhor, não, meu pai, eu não estou vendo aqui o cordeiro. Ele já falou na hora: Deus vai prover, meu filho. Mas temos que obedecer a palavra. Isaque já era grande, já devia ter seus 20 e poucos anos, mas ele também conhecia Deus, conhecia a palavra, porque Abraão pregava para ele. Abraão falava para ele das estrelas. Quando ele olhou para o céu, o Senhor falou: a tua descendência será como as estrelas no céu. Coisa linda quando você tem intimidade com Deus. Não existe ouro ou prata, gente, que possa equivaler a isso. E o pior é que Deus às vezes acaba colocando tudo nas nossas mãos. Mas precisamos ter a humildade, a hombridade, de saber que somos seres humanos e que nós erramos, mas que nós estamos preparados para levantar e continuar essa caminhada. Abraão já estava aqui, veja só o que ele estava fazendo, depois de ter falado para Deus, ele e Sara falaram: Deus não vai dar conta de fazer, filho da promessa, eu vou ajudar ele. Aí nasce o filho com uma escrava, e aí Deus fica magoado naquela situação, fica 10 anos sem falar com ele. Mas depois Deus volta, porque a palavra de Deus é verdadeira, e tudo aquilo que ele fala acontece. E ele confiando naquilo que Deus, porque tinha visto Sodoma e Gomorra se queimar. Quando os anjos foram na casa dele, ele receber bem as pessoas, porque não sabemos se é anjos que está na sua casa. Por isso temos que receber todas as pessoas de coração aberto. Deus protege. A partir daquele momento, de tudo isso que tinha acontecido na caminhada, protegendo a sua esposa, quando o rei tenta ficar com a esposa e deita, e aí o Senhor no sonho vai lá e fala: devolve a esposa do meu servo, ele é meu servo, eu cuido. E aí o rei fala assim: mas eu não fiz nada, o senhor há de ver que eu não fiz nada. E o Senhor falou: é por isso que eu ainda não fiz nada com você. Então vai lá e devolve, e pede para ele te abençoar. Olha que coisa maravilhosa. Além de devolver, ainda pede para Abraão te abençoar, porque senão a coisa complica. Isso é você andar com Deus.
o amor que Deus tem, a fidelidade que Ele tem com cada um de nós. Às vezes você acha que não está acontecendo nada na sua vida, vai vendo que não está. Está acontecendo sim, e vai acontecer muito mais. Depende da nossa caminhada, caminhar junto, crescendo. Muitos vão ficar para trás, mas muitos vão continuar caminhando. Você lembra no deserto? Ah, não vou não, porque tem gente gigante. Esquecer de Deus. Deus falou, por causa disso que vocês falou, a metade vai morrer, mas o resto vai chegar lá. Nós somos esse povo que vai chegar até o final. Nós somos esse povo que vai andar no deserto glorificando o nome de Deus. E na hora que acabar a comida, o milagre acontece. Na hora que acabar a água, o milagre acontece. E aí quando Abraão levanta para matar seu próprio filho, acreditando no milagre. O milagre, o que é mais incrível, povo de Deus. O milagre de Deus surge no último momento, para testar a sua fé. É no último momento, o coitelo já estava descendo, e o anjo gritou, para Abraão, porque Deus viu que você realmente tem fé. Quando aqueles 10 leprosos viraram acreditando que se eles chegassem lá nos fariseus, o milagre ia acontecer. Quando eles começam a caminhar, o milagre acontece. Por quê? Porque foram até o final. A mesma coisa aconteceu na vida de Moisés. Foi até o final na humildade, cuidando do cordeiro. Já tinha esquecido que era neto de Faraó. Agora ele era simplesmente um pastor de ovelhas, e a sarça queimou na frente dele. Aquele que foi até Eliseu, Naamã, acreditou. Quando ele tenta desistir, o Senhor usa um próprio servo dele para falar, se tivesse falado grande coisa, você não ia fazer a mesma, não ia mergulhar? Eu ia. Então mergulha. É mais simples do que você pensa. Só basta você, a sua força de vontade, que acontece o milagre. Mas você tem que fazer a vontade de Deus, porque o milagre acontece no meio de nós a partir do momento que nós acreditamos de verdade na palavra do Senhor e obedecemos de verdade até o último instante, assim como todos esses grandes homens fizeram, e o milagre aconteceu. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar fazendo com que nós cresçamos sobre a água da vida, e que essa palavra venha dar sentido, continuar transformando, te dando coragem, te dando alegria, sabendo que haverá momentos de dificuldade, haverá às vezes tristeza no nosso coração, mas o Senhor está lá para te fortalecer de novo e fazer o milagre acontecer, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço essa oportunidade. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quem precisa de oração? Amém. Vamos estar orando pela vida da Laura, da Alessandra, esposo, cunhado e sogra, Antônio João da Silva, Suelen, Lindomar e Lucas, Michele, Tayane, Edileuza, Joel, Caio, Scarlett, Neidimar, Arlos, Amanda, Walter, Tiago, Cristiane, Jaqueline, Geraldo Moura e Ana Francisca, Felipe, Bruna, Ana Luísa, Leonildo, Simone, Patrícia, Lucas, Diógenes, Emanuele, Paulo, Andréia, Vera, Sinésio, Élica, Caíque, Valdeci, família, Augusto, Valdete, Anderson, Benedito e família, Frederico e família, Fabiana, Vera, Wellington, Luciane, Elisiane, Ana Paula, Alice, Aline, Nathalie, Vicente Valdice, Ailton e Nazaré, Jamile, Antônio e Terezinha, Zé Maria, Genésio e Clarice, Anielen, Amanda, Elisângela e Catarina, Vorico e Mirna, André, Denise, Miguel, Rafael e Felipe, Dalva, Paulo Divino. Amém? Levanta suas mãos para o alto. Senhor, nesta noite nós levantamos as nossas mãos para o alto, de onde vem o nosso socorro,
e apresentamos a vida de cada um, ó Pai, que foi citado neste caderno, que está escrito, Senhor. Papai querido, o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha alcançar cada um, trazendo a cura, a libertação, a transformação. Que o Senhor venha alcançar, Senhor, com a misericórdia do Senhor, cada um deles, da mesma forma que o Senhor nos alcançou. Papai querido, que o Senhor também venha enviar anjos ministradores da Tua palavra, essa palavra que transforma, que liberta, que cura e que nos salva. Papai querido, e nós apresentamos também os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los na mesma medida, com o refrigério do Senhor, com a cura, com a libertação e transformação do Senhor. Papai querido, apresentamos também essa semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho, apresentamos os nossos propósitos, ó Pai, para serem cumpridos. Que o Senhor, ó Pai, venha adiante de nós, quebrando as barreiras, lançando por terra, Senhor, toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas. Que o Senhor venha repreender e lançar por terra, mas que a muralha da Tua presença venha cercar as nossas vidas, e aonde plantarmos, ó Pai, a planta dos nossos pés, que o Senhor venha abençoar. Papai querido, apresento também, Senhor, os ônibus que levam os alunos, que o Senhor venha nos levar e que o Senhor venha nos trazer, debaixo das Suas mãos santas e poderosas, é o que nós te pedimos. Abençoa, Senhor, da mesma medida, cada um que nos ouviu nesta noite, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, com as bênçãos sem medidas do Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te louvamos por estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Que o Senhor venha alcançar a nossa família, a nossa parentela, que o Senhor venha continuar guardando a entrada e a saída de cada um deles, da mesma forma que o Senhor tem nos guardado, em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.